que acontece? Você pode perguntar assim: tá bom, Jéssica, eu também concordo contigo que inflar o número de parcelas no meu orçamento pode me trazer um prejuízo. Mas e se eu utilizar as parcelas de forma inteligente com os benefícios que tu começou a falar no podcast? Será que isso não pode ser benéfico? E aí o Matheus trouxe esse contra-argumento, né? Será que se as pessoas fossem utilizarem parcelas de forma mais racional, as parcelas não podem as beneficiar? E aí o primeiro ponto, né? Acho que tem duas variáveis aí que podem fazer com que a gente tenha um bom uso de parcelas. E aí já pensa no teu caso se você se enquadra. A primeira variável é renda. Eu preciso, para que eu consiga ter um benefício efetivo do uso de parcelas, eu preciso ter uma renda considerável. Ou seja, eu preciso estar bem de vida. Porque se eu não estiver bem de vida, que o meu fluxo ele me dê liberdade e segurança, e que realmente quando inicio o mês eu não esteja no completo vida ou morte, porque eu só tenho dinheiro suficiente para pagar o que eu já tinha pré-estabelecido, se eu tiver nessa condição, a parcela não vai ser benéfica. Agora, se eu tiver fluxo financeiro que me permita parcelar, comprar lá o colchão em 12 vezes, mas isso não gerar influência nenhuma no meu orçamento, que eu consiga manter o que dentro da teoria da escassez se chama de folga, que nada mais é do que tu ter uma sensação, né, uma liberdade de orçamento maior. Se tu tem essa liberdade, ou seja, tem uma boa condição financeira que te permita fazer parcelas inteligentes, se beneficiando do aspecto de inflação, se beneficiando do aspecto de ter desconto no pagamento à vista, se beneficiando de manter o seu dinheiro investido, ou seja, tu já tem dinheiro sobrando porque teu dinheiro está investido. Se você está neste ponto em que você tem uma renda superior, você pode sim se beneficiar das parcelas. Porque neste caso, você não inicia o mês e está completamente à deriva. E aí pode ser que seja, sim, uma boa organização, mas aí precisa ter muita maturidade financeira. Definição dos objetivos bem claro, os investimentos bem organizados, para que você não vá se... Não, tá tudo bem, eu tenho folga financeira, então eu vou fazer essa parcela, mais essa parcela, mais essa parcela. Só que dinheiro nunca é infinito. E é muito fácil gastar dinheiro. Então, daqui a pouco tu entra nesse looping de... a Jéssica disse que eu posso me beneficiar de parcelas se eu tenho um bom fluxo financeiro, então eu vou parcelar absolutamente tudo. E aí tu começa a parcelar absolutamente tudo e tu te endivida além do que tu teria condições de pagar. Aí ferrou com tudo. Por isso que eu digo que tem que ter muita maturidade para usar parcelas. Então, essas pessoas, sim, podem se beneficiar. E um outro grupo que pode se beneficiar sem descartar esse primeiro aspecto, então é um somatório e não um ou outro, né? É os dois juntos, é tu ter uma boa capacidade cognitiva. Ou seja, tu, dentro do processo ali de sistema 1 e sistema 2, tu ter um sistema 2 bem apurado. O que é ter um sistema 2 bem apurado? É realmente você ter uma capacidade de raciocínio lógico bem apurado, você conseguir controlar os teus impulsos, ter maior autocontrole, ter uma gestão efetiva do teu dinheiro. Não é simplesmente agir no impulso, agir no imediatismo, agir na intuição. É você ter essa capacidade de, peraí, inibe aquele comportamento imediato. Por exemplo, eu olhei uma promoção. Nossa, eu vou lá comprar aquela promoção. Para, controla, sistema 2, pensa. Respira e não pira. Eu brinco muito sobre o respira e não pira com os meus mentorados. Respira e não pira, analisa a situação, vê se realmente precisa e aí toma uma decisão. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm um fluxo financeiro bem robusto, somado com uma boa capacidade cognitiva de inibir impulso, de tomar boas decisões racionais, todas no sistema 2, somando esses dois aspectos, sim, pode ser que parcelas sejam um fator interessante para incorporar ali na vida dela. Lembrando que eu preciso para isso ter maturidade financeira, além desses outros dois que eu acho que são bem importantes. Então é realmente tu ter um nível de uma estrutura financeira diferente. O que acontece? Boa parte das pessoas não tem isso. Não tem um bom controle inibitório, então elas respondem muito imediatistas e também não tem um fluxo financeiro com folga que as permitem parcelar
sem um grande prejuízo no bem-estar financeiro delas. E aí essas pessoas, elas parcelam sem ter a menor condições de estar parcelando. Teve um estudo muito interessante a esse respeito, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram 1.500 pessoas e eles avaliaram se essas pessoas elas tinham mais ou menos parcelas e como que elas se comportavam diante dessas parcelas, se elas eram mais imediatistas ou não, né? Mais aquele senso de impulsividade, essa é a palavra, né? Se elas eram mais impulsivas ou não. Eles descobriram nesse estudo que quando a pessoa ela tem uma maior predisposição a parcelar, ela também tem uma característica de impulsividade maior. E aí é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Embora eu acredito que algumas pessoas podem se beneficiar das parcelas, que sejam, como eu já mencionei, pessoas que tenham um bom fluxo financeiro e uma boa capacidade cognitiva, a maior parte de nós não vai se beneficiar do uso de parcelas. Por quê? Porque o uso de parcelas reduz o atrito do consumo, como eu mencionei no início, e amplia a impulsividade, como esse estudo mostrou.